E se por trás de todas as músicas, de todos os palavrões, Hazbin Hotel fosse na verdade um dos mitos gnósticos mais bem elaborados que a cultura pop já viu? Parece uma ideia maluca, eu sei, mas quando a gente olha de perto, a série é muito, mas muito mais do que só uma comédia sobre o inferno. Para entender isso, a gente precisa esquecer a ideia de bem contra o mal. A briga aqui é outra. De um lado, uma ordem celestial. Estéril, sabe, mecânica, que não muda nunca. E do outro, um inferno caótico, sim, mas cheio de vida, de potencial para criar. A história sobre a jornada da centelha divina que tenta escapar dessa ordem opressora para encontrar liberdade no meio do caos. E tudo começa com uma virada de mestre no mito original. Pensa bem, Lúcifer não caiu por orgulho, ele caiu por inovação. Ele era um sonhador, cheio de ideias fantásticas que eram uma ameaça direta à mesmice, à burocracia dos anciãos do céu. Ele não queria poder, ele queria criar. E para um sistema que morre de medo de mudar, a imaginação é o verdadeiro pecado original. E isso, claro, nos leva até a maçã. Na visão gnóstica, a serpente não é quem tenta, é quem liberta. O fruto não é um convite para o pecado, é a entrega da magia do livre-arbítrio. É um presente que acende a gnose, o conhecimento, a consciência e acorda a humanidade de um transe, de um sono imposto. É um ato de empoderamento, não de queda. Só que essa libertação teve um preço altíssimo. A expulsão de Lúcifer foi um ato de violência, empurrado por mãos que temiam a mudança mais do que tudo. O mal que entra no mundo não vem da maçã, mas da reação do sistema a ela. Foi essa reação ao livre-arbítrio que criou uma rachadura na realidade, que separou para sempre o mundo material do espiritual. E quem é que está no comando dessa nova ordem toda errada? Adão. Ele é a personificação perfeita do demiurgo gnóstico, um deus criador ignorante, narcisista que se acha a última bolacha do pacote. Ele cria regras que ele mesmo não segue e, de forma simbólica, devora a própria criação, mantendo tudo num ciclo de pura destruição. E acima dele a gente encontra a Sera. Ela é a gerente cósmica, a representação dos arcontes da mitologia gnóstica. A motivação dela não é o ódio, é o medo. Um medo paralisante de que a ordem, essa prisão dourada que ela protege, simplesmente desmorone. Ela é a guardiã do status quo e vai fazer o que for preciso para manter as barreiras no lugar. E qual a principal ferramenta de controle deles? A exterminação. Mas não se engane, isso não tem nada a ver com justiça divina. É um controle de pragas, uma violência fria, higienizada, de um regime totalitário. O objetivo real é impedir que os pecadores, que na verdade são faíscas de luz rebeldes, fiquem numerosos demais e ameacem a estabilidade dos... E isso tudo levanta uma pergunta bem séria. Ok, mas e o Deus verdadeiro? Onde é que ele está nisso tudo? A ausência dele é ensurdecedora. Aquela sala do trono vazia só reforça a ideia gnóstica de um universo que foi deixado na mão de administradores incompetentes, de governantes inferiores. É o chamado Deus Otiosos, um Deus que se escondeu ou que está distante demais. Com esse vácuo de poder, o divino feminino se quebra em dois. Primeiro a gente tem Lilith. Ela é a Sofia, a sabedoria, na sua forma exilada. Ela desceu ao caos, tentou botar ordem no inferno, dar vida à matéria morta. Mas o acordo que ela fez com o céu a transformou numa prisioneira de luxo, sacrificando a própria liberdade por um equilíbrio bem frágil. E a contraparte dela no céu é a Emily, a parte da sabedoria que ficou lá em cima, pura, alegre e completamente ignorante da realidade. Ela é a bondade que não conhece a dor, mantida numa bolha, numa cegueira inocente, só para sustentar a ilusão de que o paraíso é perfeito. Mas é aí que o jogo vira. Chega o momento do despertar. Quando a verdade, a gnose, é jogada na cara dela, a ilusão da Emily se estilhaça. O horror que ela sente e a solidariedade com a Charlie é a primeira tentativa de reconectar o céu e o inferno. A redenção do universo começa ali, no exato momento em que a sabedoria pura finalmente enxerga o sofrimento da sabedoria caída. E essa conexão toda dá força para nossa figura messiânica, a Charlie. Ela é, em essência, o Cristo gnóstico. Diferente de um Salvador que pede adoração, ela oferece reabilitação. Ela age como uma reveladora, que desce às trevas não para julgar, mas para lembrar aquelas almas do valor que elas têm, da capacidade delas de mudar, para despertar o conhecimento que já está dentro delas. E o método dela não é uma igreja, é um crisol. O hotel funciona como uma escola de mistérios da antiguidade.
É lá que os pecadores aprendem a transformar seus vícios, seus apegos, em virtudes. O caminho é a metanoia, uma mudança de consciência, que vem pelo autoconhecimento e pela ajuda mútua, e não por um dogma religioso imposto de cima. E por que isso pode funcionar? Porque, para um gnóstico, todo pecador é, no fundo, uma centelha divina, um fragmento de luz que está preso num corpo, numa prisão de trauma, de sujeira. A redenção, então, não vem de fora. É um processo totalmente interno, de libertar essa luz que está presa lá dentro. E a prova viva de que isso tudo não é só uma teoria bonita vem com o Serpentius. O sacrifício dele, um ato altruísta para salvar os amigos, é o momento máximo da gnose dele. Ele supera o egoísmo, o instinto de autopreservação que define o inferno e prova que a mudança é, sim, possível. Ele quebra a lógica de todo o sistema. A ascensão instantânea dele é um erro na Matrix, um hack na realidade. E isso prova que o julgamento do Adão é uma piada. Não é a burocracia do céu que decide quem sobe. É a frequência vibratória da alma. O Pentius simplesmente elevou a centelha dele a um ponto em que ela se tornou incompatível com o inferno e foi magneticamente puxada para cima. E isso, claro, causa pânico total nos arcontes. A ascensão de uma alma condenada simplesmente destrói a justificativa para a ordem, para a exterminação. A Cera percebe que o sistema que ela matou para proteger é uma mentira. Se a redenção é interna, então os guardiões dos portões não servem para nada. O véu da mentira se rasgou. Mas a tirania do céu não é a única forma de mal. Existem outras forças, muito mais antigas. A raiz do mal, que pode ser a própria Eva fundida à matéria caótica, e o Alastor, essa figura enigmática que, mesmo com todo aquele poder, também é um escravo, uma marionete acorrentada. Eles representam um tipo de caos que não joga nem no time dos anjos, nem no time da libertação. No fim das contas, a grande sacada é essa. Hazbin Hotel nos apresenta um evangelho infernal. A mensagem é que, mesmo no lugar mais baixo da criação, a centelha de luz pode sim subir. Redenção não é sobre pedir perdão a um sistema falido, mas sobre começar uma revolução espiritual de baixo para cima. O inferno não é o fim da linha, é o crisol onde a alma é testada e onde a rebelião contra o demiurgo tem de começar.